Vamos relaxar, esquecer o mundo lá fora, esquecer tudo, os problemas, o que nos aborrece. Só vamos pensar no momento aqui e agora. Nosso aprendizado, o nosso estudo, que através desse estudo é que nós vamos aprender a como administrar os nossos problemas. O que vive lá fora, o que vive dentro de casa, em tudo. Através desse estudo, que vai nos guiar e vai mostrar o nosso caminho. O caminho do nosso Mestre Jesus, os nossos afazeres, o nosso trabalho em benefício a todos, aqueles necessitados. Os necessitados, encarnados e desencarnados. Todos eles. E a nós também. Para nos fortalecer, nos dar força para enfrentar tudo isso. O que nós estamos passando é para o nosso crescimento evolutivo. Então, através disso, vamos crescer. Crescer mais do que nunca. Agradecer com gratidão, gratidão ao nosso Mestre Jesus e ao nosso Pai maior. Que assim seja. Assim seja. Então hoje estamos iniciando o capítulo 16, cujo título Mandato Mediúnico. Quem criou isso? Foi da cabeça de André Luiz? Não, né? Está no livro dos médiuns, no capítulo 31. Quem traz essa palavra, obviamente, explicando que há médiuns com o mandato mediúnico é o espírito que é muito conhecido na Terra, sábado de Aleluia, né? A revelação de vários espíritos, e que ela vai reencarnar na França com o nome desse espírito, que é o nosso Judas Iscariote, vai reencarnar na França com o nome de Joana d'Arc, né? Revelado pelos vários espíritos, inclusive por Leon Denis, São Jerônimo vai dizer isso. Então, ela cria esse termo, então está no capítulo 31, Dissertações Espíritas. Eu só vou ler um trecho da abertura. Deus me encarregou de desempenhar uma missão junto dos crentes, a quem ele favorece com o mediunato. Então, o mediunato ou o mediumato é traduzido por André Luiz como alguém com mandato mediúnico. Então, quanto mais graça recebem eles do Altíssimo, ela diz, né? mais perigos correm, e tantos maiores são esses perigos quando se originam dos favores mesmo que Deus lhe concede. Então, aí ela vai explicar muitas coisas, né? Vai orgulho, enfim, mas está lá no capítulo 31, tive que pegar isso para saber que não saiu da cabeça de André Luiz. André Luiz trabalha alinhado com Kardec. Então, o que é que seria um mandato mediúnico? Eu peguei outra obra, né? A de Jacobson Trovão, onde ele estuda muito isso. Mandato mediúnico é a entrega total do médium à causa do bem, sem prejuízo das responsabilidades que a existência corpórea lhe impõe. Então, o médium com o mandato mediúnico, ele tem disciplina, ele perdoa, sacrifícios passam a constituir para ele atos naturais, pois sabe que o mundo não pode oferecer mais do que dispõe. A felicidade relativa. Todos os médios, aí afirmam, né, segundo o dirigente da FEB, todos os médios, cada qual no tempo próprio, experimentarão um dia o mandato mediúnico. E nesse dia eles exclamarão: Senhor, faça-se em mim a tua vontade. Então, estudando isso, né, com o Jacobson Trovão, o dirigente da mediúnica da FEB, então ele afirma isso, que todos nós
claro que não é nessa existência. Um dia a gente será incumbido, como Joana d'Arc foi incumbida, né, de um mandato mediúnico. No livro, quando chegar na parte onde esse livro, a Ambrosina, a gente vai saber que é Chico Xavier. Quando chegar no ponto, Ô, Mário, hein, é, você está colocando que Joana d'Arc foi é, Judas o Leon Iscariotes? Denis escreve a obra, São Jerônimo, o guia do seu centro, o grande continuador de Allan Kardec, né? Leon Denis, afirma, Espírito Camilo, por Raul Teixeira, também, Givaldo também já cita isso, Chico Xavier, Eu ela, estou aqui, é Joana porque eu d'Arc, vou fazendo, eu só estou aqui tentando fazer um uma paralelo. das reencarnações, né, de Judas. Se não, não, tudo bem, eu sei que é uma das que centenas de outras, mas eu estou vendo um salto evolutivo, né? É, mas olha Um os anos, salto evolutivo. olha os anos, mais de 1.700 anos depois, Joana d'Arc, século XV, né, 1415, É, século XV. 1.400 anos depois, ele recebe essa tarefa. Depois de 1.400 do 1.400, suicídio, então tudo bem, então eu ainda tenho jeito para mim. 1.400 anos depois, veja, se Muito você, bem. Leon Denis, a partir dessa informação, ele vai pesquisar a vida dela. Eu tinha essa obra, eu dei. Ele escreve o livro Joana d'Arc. Ele pesquisa, ela foi traída, foi morta, tudo que ela fez, né? Só não foi suicídio, né? Foi queimada, traída pelo povo a quem ela libertou, Ela ouvia vozes. dos 3 guias da França, né? Os guias da França, ela ouvia a voz dos guias. Mas vamos lá. Então a gente vai ver depois, quando chegar no ponto, não vai ser hoje, eu vou pegar a biografia do dirigente da mediúnica de Chico, de mais de 40 anos, onde você pega a dor, você vai ver que Ambrosina, aqui é o nome fictício. Aqui é o grupo mediúnico de Chico. Ambrosina é Chico Xavier. Mas vamos lá. Mandato mediúnico. Eram quase 20 horas quando estacamos à frente de sóbrio edifício, ladeado por vários veículos. Muita gente ia e vinha. Aqui já estava na época das cartas, o correio fraterno, as cartas que Chico recebia. Então muita gente, né? Quem foi lá, Marcel Mariano cita, foi ter que ficar a noite inteira, mais um dia na fila. Né? Que é muita gente. Muita gente ia e vinha. Desencarnados em grande cópia, congregavam-se no recinto e fora dele. Vigilantes de nosso plano estendiam-se, atenciosos, impedindo o acesso de espíritos impenitentes ou escarnecedores. Variados grupos de pessoas ganhavam ingresso à intimidade da casa, mas no pórtico experimentavam a separação de certos espíritos que as seguiam. Espíritos que não eram simples curiosos ou sofredores, mas blasfemadores e renitentes do mal. Esses casos, porém, constituíam exceção, porque, em maioria, o séquito de irmãos desencarnados se formava de gente agoniada e enferma, tão necessitada de socorro fraterno como os doentes e aflitos que eles passavam a acompanhar. Entramos. Então, pronto. Aqui eles estão chegando, né, num centro espírita, onde o médium vai ter as doutrinárias, a carta consoladora, o receituário, tudo aquilo que o Chico fazia. Então o Chico entrava, ia para a sala, uma sala ao lado, né? As várias biografias citam com detalhes. A reunião começava mais ou menos de tarde e até 3 da manhã, 2 da manhã. Era mais ou menos 7 horas de reunião. Ele passava 3 horas recebendo a média de 300 receituários para pessoas para o Bezerra de Menezes. Quando ele saía da sala do receituário, o povo lá dentro e lá fora pela janela, a gente vendendo picolé, vendendo cafezinho, a multidão lá fora, aí ele ia para receber as cartas consoladoras, como eles chamavam, né? Correio fraterno. Então ele ia Não receber. almoçava, não, é? Não almoçava. Não. E saía bem. Ele saía em média 3 da manhã. Se você pega os DVDs que tem, você vai ver os médios na mesa cochilando e Chico bem. Ele é o primeiro a entrar, o último a sair. Aí voltava a dormir 2 horas e meia nesse dia e ia trabalhar. Nessa época aqui já estava aposentado, né? Aqui em Uberaba. Aqui já estava aposentado, mas só dormia 3 horas e meia. Então vamos ver aqui, acompanhar primeiro aqui a entrada. Se você tem um livro aqui, Lições de Felicidade, os repórteres acompanham o Chico, da saída de casa até chegar no centro.
vocês vão ver os pedidos das pessoas. Como é que uma pessoa tem cabeça para aquilo todo? A gente vai ver aquilo ali. Chico, eu estou impotente. Peça ao doutor Bezerra um remédio. E Chico olhava e dizia o nome. Todo mundo ele olhava e dizia o nome. Prazer, Conceição Barreto. Aí ele olha a mulher, prazer, Daíse. Aí, meu nome não é Daíse, não, é Daisy. Ô, minha filha, porque eu estou vendo na sua testa escrito D-A-Y-S, D-A-I-S-Y. E eu não sei a pronúncia, a fonética inglesa. Por isso que eu falei Daíse, me perdoe. Então, ele falava com repórteres acompanhando, ele conhecia o nome das pessoas todas. E entrava. Mediunidade absurda, né? Então isso é um mandato, isso não é Mário Sérgio, né? É alguém que tem anos, mas é dezenas de reencarnações sendo médium. Segundo os biógrafos que é da mediúnica dele, ele veio desde o tempo do faraó, exercitando mediunidade. Então não é para qualquer um. Então, aqui, vamos focar aqui. O centro, vamos trazer para a nossa realidade, né? Porque é o centro de Chico, mas a gente tem que saber que a gente viu isso na obra Desobsessão. Todo centro tem vigilante, tem guarda. Só entra os espíritos que o mentor permite. Então, boa noite, Ferreira. Só entra o que permite. A gente tem que parar com aquele receio quando alguém dá uma comunicação dentro do centro, assistindo uma palestra doutrinária. A gente tem que reforçar isso. Se deu, os guias são fracos, os guias permitiram. Porque olha o que tem de vídeo. Foram separados os espíritos quem? Não sofredores, os blasfemadores, os renitentes do mal. Mas entrou um obsessor, como a gente viu aqui já no capítulo. O guia permitiu. Não foi o médico que falou, o guia permitiu. Ô Sérgio, então aí no estudo, eu fico observando uma coisa. Então aí cai a tese daquelas pessoas chegarem, alguns médios, dizendo que trouxe alguém com ele, que entrou veio com ele, porque se só entra quem é permitido, eu fico calada, fico observando que não é como a gente fala em mediúnica, que a gente trouxe alguém com a gente, só quando é permitido que entre. Então, se existe uma permissão, vai cair por terra essa coisa de médium dizer que veio o espírito acompanhando ele que entrou em mediúnica. Nesse sentido, sim, ele pode sentir um espírito acompanhando ele, mas se entrou, é porque o guia permitiu. Então, há um preparo antes, né? A gente já viu tudo aqui, preparo dias antes. E o médium começa a sentir o espírito um dia antes, alguns 2 dias antes, mas a média é um dia antes, a gente viu com André Luiz. E aí, quando chegou próximo à entrada do centro do tal médium, ele sentiu os laços mais próximos com a entidade. Aí ele disse para a Barreto assim, o espírito estava na porta e entrou. Então não é bem assim. É porque ele compreendeu assim, ele compreende assim, mas aquilo já estava vinculado dias antes. Aquele espírito que ele sentiu já estava preparado para entrar dias antes. E vinculou-se com ele, né, um dia antes, vamos botar aqui um dia, pode ser mais. E aí quando ele entrou no centro, ele sentiu o maior contato psíquico com a entidade. Como ele não compreende, ele estava na porta, entrou ao acaso. Ao acaso, ninguém entra no centro. Agora, Mário, em relação a isso aí, a entidade pode achar isso é normal. que veio por acaso. Normal. Porque, tá. Porque uma vez eu estava me dirigindo para o centro para trabalhar na mediúnica e quando chegou na hora da comunicação, eu não dou comunicação, mas eu converso, né? Tenta manter um diálogo de entendimento, de ajuda. Esse espírito disse, eu vi você passando, pensei que você ia para a festa, resolvi lhe acompanhar. Disse isso para mim. A percepção do espírito pode ter sido essa, mas ele já estava preparado pela equipe espiritual, respondendo aquilo, reafirmando aquilo que aprendemos, e que dias antes. Mas tem espírito que não sabe que nem Ping morreu. Então ele pode ter visto você naquele momento indo, e ele achar que ele acompanhou. Ele está no seu campo magnético. Ó. O que a gente aprendeu? A mediunidade é imã no próprio ser, né? Dos 5 aspectos. Um é imã no próprio ser. Imã atrai.
Aquele Sim. espírito já estava vinculado com você quando a Heloísa morava, um dia antes. Mas ele não percebeu. Mas naquele momento em que fica mais próximo os laços entre você e ele, porque era você que vai conversar com ele, é você que vai dar comunicação a ele, ele percebeu naquele momento. Então, vi você e entrei, é muito comum isso, cara. Ele também não sabe. Como Conceição falou, tem gente que não compreende, não estuda. Aí o espírito passou, entrou comigo, e o espírito também não sabe. Aí eu vi você passar e entrei. Os guias que estão assim, que eles não veem os guias, porque estão numa vibração superior, né? Não se mete nisso. O Mário, falando o que Carmen falou, eu passei pela porta de um bar, não é? E aí fui para o centro. E aí quando chegou lá no centro, Não. saí do... Eu pensei que era alguém falando, saí passando, né, que você conhece o centro, indo para o centro. Aí passei pela porta de um bar. E aí quando chegou lá, né, começou esse trabalho, incorporou, né, o espírito. Eu segui a sua luz. Eu vi você passar e te segui. A comunicação do médium, não é? E aí foi doutrinado e tal, encaminhou ele. O que aprendemos, reafirmando na pergunta de Barreto? Há um preparo anterior. Todo o livro da desobsessão, a gente compreendeu isso, que há imenso... E nesse livro aqui, a gente está vendo, o espírito foi levado para a casa da médium um dia antes. O marido dela, bêbado, não queria deixar. Ela foi para um canto orar. Acho que a gente passou por esse capítulo já, né? Não passou, vai passar ainda. Acho que já passou. Então, ela foi orar. O espírito foi levado de dia para a casa dela. Ontem eu estudava junto com o Jacobs, um seminário de 3 horas, né? Só sobre o transe mediúnico. Então, ele também ficou chocado. O homem, 50 anos, dirige a mediúnica. Como é que o espírito obsessor, que ela dá comunicação, que obsedia alguém, o espírito ainda mal, é levado para minha casa, ele também é médium, e fica o dia inteiro. Aí ele, isso aí não seria um descontrole dos guias? Não, porque o próprio nome já diz, há um controle. Há um controle do guia que espera o equilíbrio do médium. Quando ela sente a perturbação do marido chegar alcoolizado dentro de casa, ela vai para um canto, onde ela abre o evangelho e ora. Ao orar, o espírito já está ali. Ela estava ali, esperando para estreitar os laços com ela, para a influência dela, anímica, que existe em todas, mas diminuir, estreitar os laços e depois voltar a um controle. É diferente do médium obsidiado. Foi o estudo que eu fiquei ontem, eu estava sozinho em casa assistindo 3 horas de relógio, só sobre o transe. Então, ele também parou nisso aí, porque eu fiquei chocado, a gente já estudou sobre isso. Como é que você leva um obsessor que eu vou dar comunicação para minha casa? Os guias levam e deixam lá. Mas eles esperam o quê? Um controle meu, do médium, né? Porque isso não é brincadeira. Eu não sou só médium quando eu atravesso o portal do centro. Aí lá eu estou calmo, sereno. Eu não falo nada, porque ali é um lugar de silêncio. Não se fala alto. A gente é mediúnica, a gente não gargalha, porque só tem doentes. Então, mas só espera isso de mim lá? Não. É claro que em casa eu ouço música, eu converso, mas ele espera no médium um certo equilíbrio, que eu não entre em palavrões, em discussões grosseiras, pelo menos, a André Luiz é médico, ele faz didaticamente, pelo menos no dia da reunião, ou na noite anterior, ao livro das obsessão, que eu postei até a foto no nosso grupo mediúnico. Preparo no dia da reunião. Ele sabe que esse preparo deve ser a vida inteira, mas ele sabe que é tão difícil a gente se preparar, que ele coloca só, prepare-se no dia. Diminua a sua alimentação, procure não entrar em conflitos agressivos, porque os espíritos vão estar vinculados com você. Não é só com o médium ostensivo, não, né? O doutrinador também. E o doutrinador é mais de noite, né? Mais para ele. Eu falar Diga. uma coisa, Mário. Eu já cansei de chamar eles para me acompanharem. Encontrasse no meio do caminho, vão comigo, eu estou indo para o centro, se vocês quiserem ir, vão comigo. E nunca entrou. É isso. Nunca vi. Lá na mediúnica, quer dizer, aquele que me acompanhou, porque uma vez eu estava saindo do trabalho, aí tinha um assim do meu lado. Quando eu olhei, tomei aquele susto, né? Aí só faltei cair. Só que eu me segurei assim, olha, você quer vir comigo? Venha, mas não me assuste, não.
Eu estou indo para o centro. Vamos lá. Aí que diz que apareceu. Não aparece, não. Então a gente viu Eu aqui, não. vigilância, preparo. Se esse que você chama, se for de entrar, é porque os guias permitiram. Pronto. Eu vi Mas na nunca rua, vi no entraram. portão, senti. Entre, meu amigo. Se os guias Acho permitirem, que entra, como ficaram você tudo falou. no portão. Se os guias não permitirem, não vai entrar. Ele não entra. Não vai Não entrar. Perguntei se a Marcel também, Mariano, no zap dele, Marcel falou, Marcel botou um exemplo. Você entra no cinema como? Eu falei, Pagando. pagando o ingresso. Ele falou, no centro espírita só entra quem tem o bilhete de acesso. O bilhete, entre aspas, né? Que o coisa permite. Então, o espírito chega, fala que entrou e sai, que vai. A gente. Vamos lá. Então, a gente está vendo aqui: vigilantes, a separação, selecionadores. Aqueles ofensores, que aqui vai começar uma doutrinária, os renitentes no mal, não vai acompanhar essa multidão. Não vai virar uma baderna. Eles selecionam os sofredores. Os sofredores podem entrar. Mas os renitentes do mal, não. Como é que vai passar pelos vigilantes? Não vai. A gente vê isso no nosso lar. A mulher querendo invadir lá, André Luiz. Os vigilantes não deixam. André Luiz foi a melhor falta de caridade. A mulher com 54 pontos de aborto. Está lá no livro. Grande mesa ao centro de vasta sala encontrava-se rodeada de largo cordão luminoso de isolamento. A gente já viu, ele vai falar de novo aqui das faixas. Em derredor reservava-se ampla área onde se acomodavam quantos careciam de assistência, encarnados ou não. Área essa que se mostrava igualmente protegida por faixas de defesa magnética, sob o cuidado cauteloso de guardas pertencentes à nossa esfera de ação. Então a gente já viu com Efigênio Vitor, no livro Instruções, ele detalha todo o centro sério, 3 faixas de proteção, é horizontal, né? No portão, muro, centro que tiver lá fora, ao redor do salão doutrinário e nos centros que tem a sala mediúnica, nos centros que tem uma sala reserva da mediúnica, em torno da sala, onde ele chama que é o coração do centro, ou a sala cirúrgica do centro. 3 faixas. Aqui está envolvido, os palestrantes vão falar nessa grande mesa, e Chico, né, Ambrosina, vai psicografar, né? Então, é um cordão de isolamento. Você está olhando lá a mesa, Chico, ou quem quiser que for um palestrante, nossos olhos não veem, há uma faixa magnética de proteção que isola até o pensamento dos espíritos. Está no livro Obreiros da Vida Eterna. Outra pergunta que eu fiz diretamente no Telegram, à Federação Espírita Brasileira, fiz a Marcel, depois fui compreendendo. Os espíritos isolam até o pensamento dos obsessores. Isolam, não penetra, porque a tecnologia é imensa. Então, como é que, se alguém deu comunicação, né, naquela área aqui fora dessa faixa, que é a faixa do centro, é porque os guias permitiram que alguém desse a comunicação. Como a gente viu aqui. 2 exemplos, né? Um rapaz que Realmente, se não tivesse essa faixa, ficaria exposto a palavrões, a ideia desordenada, uma confusão mental. Agora, tinha que ter essa defesa. Se o centro tiver assim, os melindres, as dissensões, né? Entre encarnados, né? Entre encarnados, centro cheio de bronca, aí, meu amigo, aí se você vê isso acontecer direto, tem algo errado. Porque você vai fazer uma palestra, uma vez ou outra. Eu fui fazer palestra em centro, que depois eu vim saber que o centro estava passando porque a dirigente ficou morta de vergonha, o centro fora de Cajazeira. O menino entrou em processo de loucura. O outro gritou, um brigou com o outro. Eu fiz 20 minutos de palestra, porque o resto era só para orar. E a moça ficou morta de vergonha. Ela falou, meu centro aqui tá cheio de brechas. A dirigente falou, assim mesmo, tudo quanto é lado. Eu falei, logo percebi. Porque os guias podem pegar um caso uma vez na vida, como eu tive aqui. Mas sempre, mas no mesmo dia, a pessoa convidada a palestra, fazer uma palestra de 45 minutos. Passar uma vergonha 20, a dirigente ficou em vergonha. Eu peguei, parei, fiquei orando junto. Porque entrava em transe e outro na plateia. Então, o centro estava rachado, os seus trabalhadores. Tem centro aí que está rachado. Você está aqui, né? Mas chegam a mim. Tem centro, quantos? 55 anos. Não vou citar, 50. O centro rachou. Dirigente obsediado.
que a Federação Espírita cedeu, né? Cedeu salas para eles se encontrarem, né? Então elas falam comigo, não vou estar aqui, Ania da FEB, mas cederam há alguns anos salas, porque o primeiro a estar obsediado, 20 anos dirigente obsediado, porque acontece, com ideias esdrúxulas, inserindo um monte de prática, a gente deitado em maca, tomando reiki, a gente tomando cromoterapia, tudo isso é bom, mas lá fora, por que fazer? Então, o centro abriu brecha pelos seus trabalhadores, e aí não tem faixa certa. Aí não tem. Tô ouvindo nada, meu bairro. Tem que abrir o microfone. Tá ouvindo nada. Você tem que abrir o microfone. Tem Divaldo Franco, tem maternidade, tem creche, tem tudo. E aí? Como assim? Não entendi. Eu digo assim, porque diz que não pode fazer algumas coisas que vai beneficiar o povo. E no Divaldo Franco tem maternidade, tem creche, tem tudo. Mas ele separa Mansão do Caminho, Caminho da Redenção. Caminho da Redenção é o centro. Mansão do Caminho é a obra assistencial. Ele deixa sempre isso claro. Mansão do Caminho é a obra assistencial. Mas Caminho da Redenção é o centro. E ele trabalha no centro, é alinhado. Então, não vou citar o nome também aqui, mas os amigos também que frequentavam, até saiu, agora da Mediúnica com Divaldo, anos, ele falou, impressionante, Divaldo trabalha, os espíritos que vêm alinhado com Kardec. Passe, tudo é normal, tudo é como Kardec. Então, isso aí, Barreto citou e tem muito mais, já caminhei já dentro várias vezes, é obra assistencial, que é a tarefa dele. Então, digamos assim, o raio de luz, casa que eu trabalho, digamos que comece uma obra assistencial, maternidade, escola, o Vale da Vida, fazer isso aí, tem que deixar claro, é a obra assistencial da casa. O que a gente estava falando? O próprio Divaldo cita, ele vai fazer palestra em um centro, e aí todo mundo saindo, indo para outra sala, não assistia a palestra, Divaldo perguntou ao dirigente, mas eu comecei a palestra, o pessoal está levantando, entrando naquela sala, é a sala da cromoterapia, mas as pessoas não esperam nem a palestra terminar, não, e só vieram para a cromoterapia. Divaldo parou a palestra. Ele parou. É tudo separado. Lá é tudo separado. Esse centro é um centro espiritualista, está fazendo bem, mas não é um centro espírita. As pessoas não têm interesse em conhecer a doutrina espírita para saber porque estão doentes. Elas querem apenas se curar. Então, eu vou me embora. Então, muita gente não gosta. Primeiro, ele citando isso aí. Eu tenho aqui lá dentro. Tem muita gente que vai para o centro só para tomar um passe. Ele não senta. Fica ansioso para tomar um passe. As pessoas querem curar. Eu não estou dizendo que está errado. Se eu estiver doente, eu busco. Chico Xavier fazia acupuntura com um profissional médico. Ele ia para São Paulo com o médico. Perguntaram por que você não faz no Chico? Por que você não vai a Arigó, que vai ter um filme aí, o maior médio, né, de Dr. Fritz. Eu já falar dele. O Dr. Fritz incorporou, Chico, eu posso curar o seu olho. Ele falou, não, doutor, eu sei que o senhor doutor, ele é vidente, mas quem me cura são os médicos da terra. Ele disse Arigó, Dr. Fritz em transe. Está aqui a biografia, os vários frequentadores. Quem me cura, se eles não me curarem, eu aprendo com a doutrina espírita a saber porque é que eu estou com o olho doente. E vou curando minha alma. Então agora, se as pessoas, tem centro que eu quero muita gente, como eu já falei, né? Um centro que faz 500, atende 500 pessoas, faço palestra lá. Mas o amigo que foi, a água é como essa aqui. Mas lá dentro, porque ele estava em tratamento espiritual, que eu indiquei, porque eu não sabia, ele veio perguntar em minha casa, porque lá era chá do Santo Daime, para quem estava em tratamento. Então, que foi um guia que mandou. E a média de público lá é 500 pessoas. Aqui foi o guia. Então, as pessoas fazem. Eu sou com um que eu botei em minha cabeça ali, a Ferreira, só trabalha alinhado em Kardec. Não é fanatismo não, mas é ali, é só fora dele, ele não vai. Eu não vou me aventurar respeitando todo mundo. Não falo de outras crenças, não tem nada a ver. Minha mulher tinha as imagens lá no fundo, ó, Oxum,
Oxum, tudo ali. Que o guia mandou tirar. Respeito. Algumas entidades são muito amigas minhas, estão aqui, nos protegem. Entidades de rua, tranquilo. Vejo no sonho, vou com elas até o centro, alguns desdobramentos. Tenho trânsito com eles, porque não tenho preconceito com nenhum. Agora, na casa espírita, né, a pessoa tem que trabalhar com o espiritismo. Porque imagine se eu sair do espiritismo e vou para a igreja evangélica e chego lá e digo, todo mundo com a Bíblia na mão, viu? Aí eu levo o evangelho segundo o espiritismo e eu quero que os outros aceitem. Você vai tomar cacetada. Mas pode ir com a Bíblia também, porque nós também estudamos. Isso. Mas aí não, eu quero levar Nós o também evangelho. estudamos, não é só o evangelho. Não, mas se ele vai com o livro segundo o Espiritismo, ele vai tomar cacetada. O evangelho Não, aí ele não estuda toda a Bíblia. O evangelho Vai com os estuda. dois, vai com os dois. Então, tudo isso que a Conceição falou é excelente para a humanidade, é óbvio. Mas o que a gente está falando aqui é para que não deixe penetrar isso na casa espírita, senão não tem faixa de defesa certa. À frente, na parte oposta à entrada, vários benfeitores espirituais conferenciavam entre si e juntos deles respeitava a senhora ouvia prestimosa diversos pacientes. Essa senhora, que é a dona Ambrosina, né, que os estudiosos, né, já trouxeram a revelação, que é o Chico, apresentava-se a matrona revestida por extenso halo de irradiações opalinas, e por mais que projeções de substância sombria a buscassem o pensamento das pessoas, né, por intermédio das requisições dos sofredores que a ela se dirigiam, conservava a própria aura sempre lúcida, sem que as emissões de fluidos enfermiços lhe pudessem atingir o campo de força. A primeira defesa é essa aqui, Dal. A primeira defesa do médium é quem? A sua renovação moral, o seu esforço moral, que faz na sua aura um verdadeiro, Josi, campo de força. Então, imagina as requisições se chegavam a Chico, você tem aqui alguns. Ele ali, tranquilo, orando, mantendo o seu equilíbrio psíquico. Dá para qualquer um da gente não, por isso que esse estudo aqui é um mandato, alguém que vem com mandato mediúnico, porque tem muitos anos de se exercitando, praticando isso aqui. Rechaçava os fluidos. Designando-o com a destra, o assistente informou, é a nossa irmã Ambrosina, que há mais de 20 anos sucessivos procura oferecer à mediunidade cristã o que possui de melhor na existência. Então, os estudiosos fizeram a comparação. O Chico tinha aqui 55 anos, ele tinha 20 e poucos anos de trabalho, desde 17. Então, há várias comparações, que é estudos, né, sobre isso. Esse livro aqui tem um estudo só, o primeiro estudo foi de Martins Peral, Estudando a Mediunidade, que é só estudando esse livro. Então, por amor ao ideal que nos orienta, renunciou às mais singelas alegrias do mundo, inclusive o conforto mais amplo do santuário doméstico, uma vez que atravessou a mocidade trabalhando sem a consolação do casamento. Chico. Ambrosina trazia o semblante quebrantado e rugoso, refletindo, contudo, a paz que lhe vibrava no seio. Na cabeça, entre os cabelos grisalhos, salientava-se pequeno funil de luz, à maneira de delicado adorno. Intrigados, consultamos a experiência de nosso orientador, e o esclarecimento não se fez esperar. É um aparelho magnético ultrassensível, com que a médium vive em constante contato com o responsável pela obra espiritual que por ela se realiza. Veja, nos outros médios, até esse capítulo, Celina, Eugênia, do outro grupo, do outro centro, médios esforçados, médios como Dona Celina, né, ou Eugênia, mas não tinha esse aparelho no chakra coronário, né? Ele coloca aqui em cima, é um funil de luz, o chakra coronário, um aparelho ligado na aura, ao chakra coronário da médium Ambrosina,
penetrando o seu perispírito, sua mente, até o quê? O cérebro perispiritual, a glândula pineal, no perispírito e concomitantemente no organismo físico. Para quê? Para responder o que ele dizia a Edivaldo. Edivaldo perguntou: como é que você consegue manter uma sintonia dessa, Chico, com Emmanuel, que aqui está com o nome de Gabriel? Né? Como você consegue? Ele é Edivaldo. Tem vezes que eu penso, eu penso, quando vou falar, Emmanuel fala por mim. Tem vezes que Emmanuel pensa e eu sintonizo com ele, mas a voz é a minha, o jeito é o meu. É uma total sintonia. Então, aquela humildade dele, Edivaldo perguntou: não é possível. Porque o homem tinha uma sintonia absurda. Você vai para o enterro de um padre acompanhando, o padre ofendendo o espiritismo, ele acompanhando o enterro, né? Aí, e o padre esculhambando o espiritismo e ele no lado. Esse aí, Chico, se existe espírito, dê uma prova. Chico procurou no chão do cemitério uma carteira de cigarro, tirou aquele papel, a seda do cigarro. O senhor me presta a caneta, seu padre? Escreveu uma mensagem para o padre, do parente dele, em um lado e no outro, em cima de um túmulo. No túmulo, o padre ficou: como é que você mantém uma seda? Tudo isso está no controle de Emmanuel. Ali, você vê isso no livro, o DVD Pinga Fogo, né? Nosso Emmanuel está aqui, uma pleia de espírito, mas Emmanuel é o controlador. Então Emmanuel controla ele. Então é o guia, esse é o verdadeiro mentor, é o guia. Ele fez por merecer. Todo mundo tem, né? Mas essa sintonia de até ter um aparelho, né? Em cima, um aparelho invisível, um aparelho de matéria, mas do plano espiritual. Pelo tempo de atividade na causa do bem e pelos sacrifícios a que se consagrou, Ambrosina recebeu do plano superior um mandato de serviço mediúnico, merecendo por isso a responsabilidade de mais íntima associação com o instrutor que lhe preside as tarefas. Havendo crescido em influência, né, viu-se assoberbada por solicitações de múltiplos matizes, inspirando fé e esperança a quantos se lhe aproximam do sacerdócio de fraternidade e compreensão. É, naturalmente, assediada pelos mais desconcertantes apelos. Então veja aqui, ele faz uma biografia do Chico. Cresceu em influência, no começo ninguém conhecia. À medida que ele foi crescendo, e o ápice é 71, quando ele vai para o Pinga Fogo, que era para ser de 1 hora, dura 4, o segundo dura 6, gerou um livro, eu tenho, mas o DVD está na internet, formado pelo jornalista Saulo Gomes. Aí, o Brasil se divide, no Brasil, o Espiritismo, antes de Chico e depois de Chico. Qualquer estudioso da obra de Chico vai saber. O que é que se esperava quando o repórter Saulo falou: Chico, você pode dar comunicação? Pinga Fogo 71. Se o nosso Emmanuel permitir, ele se concentra, recebe um poeta, acho que é Hilton. No segundo, Castro Alves. As pessoas pegam a psicografia, os estudiosos de Castro Alves, e vão pesquisar. E vão dizer que é Castro Alves até o tutano. Só que Castro Alves já morreu. E ele não tinha nenhum primário. Tem um livro dessa grossura de Marta Rocha, eu tenho lá, só para estudar essa psicografia de Castro Alves para o Chico. A mulher estudiosa de Castro Alves, e vai dizer: Castro Alves de volta. Como eu não sei, mas é de volta por aquele homem. Não dá para ser Anne, Carme, a gente chegar no centro e fazer isso, não dá. A gente precisa de tempo. A gente precisa Daqui a 1500 anos, meu filho. Tempo de atividade. Tempo de atividade, tempo. A palavra melhorou é tempo bastante. de atividade. Ou mais, né, Carmen? Ou mais. Ou mais. Mas então, quer dizer, sacrifício. Aqui, eu quero dormir 3 horas e meia por dia. Se eu dormir isso, eu desencarno. Se eu ficar dormindo 3 horas e meia por dia, fazer a renúncia que Chico renunciou, cara. Após o cara chegar na fazenda com fome, trabalhar na fazenda de agricultura, as mangas caindo. Ele vai pegar uma manga, né? Quando ele tira uma manga, o espírito pula do coisa: ladrão, eu sabia que você ia falir. Ele jogou a manga no chão. Meu Deus Rapaz, do céu. você chegar em casa, tem 2 mulheres no banheiro nuas,
Ele vendo como eu estou vendo Josi, tomando banho. Você é virgem, né, meu jovem? Ele tinha uns 40 anos. As duas, venha, ele vendo. Aí ele faz uma prece. Aí os Bezerra vem e tira os espíritos. Ele vai com o joelho inchado. O pai manda ele com 20 e poucos anos pro bordel, porque ele era virgem. E as pessoas desconfiavam, então é gay. Leva ele pro bordel. Quando ele chega no bordel, o pé inchado, ele mancando, ele quer dizer, Emmanuel chega, não desobedeça a seu pai. Um filho deve honrar os seus pais. Vá onde o seu pai mandou os seus amigos levarem. As meninas tudo preparadas para Chico. Quando ele entra, ele mancando, mas Chico, você vai namorar desse jeito? Ele, deixa eu botar uma água quente. Aí botou uma água quente, ele botou o pé dentro, ele começou a orar. Aí, você pode orar comigo? Aí começou a orar, as prostitutas. E o pé dele desinchou na hora. Ele viu a água ficar escura, que ela não viu. E a dona do bordel falou assim, sabe de uma coisa? Hoje não vai ter festa para ninguém. Hoje a gente vai só conversar com o Chico. Aí os amigos de Chico falaram pro pai dele, nunca mais eu quero companhia do seu filho. Nunca mais. Levei seu filho pro bordel, não teve nada. A dona do bordel fechou naquela noite. Só pra ficar ouvindo o Chico. Ele com 20 e poucos anos. E ele foi conversando com as prostitutas. Divaldo ir para lá em Feira de Santana, o Ilhéus, o irmão dele, delegado, ele com 17 anos, os pais mandaram ele para ele perder a virgindade, ele olhar para debaixo da cama e catar as crianças, filhas das prostitutas, que ficavam embaixo da cama, enquanto as mães faziam sexo em cima. E as crianças com a mão no ouvido, ele recolheu, o filme mostra isso, ele recolhia as crianças. Não dá. Quer dizer, eu não tenho. Então eu não tenho capacidade para isso. Então, mas a gente tem que se preparar, estudar, porque um dia todos nós seremos chamados a um mandato de serviço mediúnico. Agora, tudo isso demanda um tempo de atividade na causa do bem. Quanta gente começa e desiste. Se a gente abrir a boca aqui, quantos começaram com a gente já desistiram? Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Boa noite. Mas, Sérgio, a gente já sabendo e reconhecendo esses limites que temos hoje, isso não é meio caminho andado? Com certeza, nós estamos dando um passo. Para a gente chegar em um destino, a gente tem que dar um passo, né? Mas o passo é 1000 passos. Mas tudo começa com o primeiro. Nós estamos dando os nossos primeiros passos. Então é isso. E quando vem a situação, ou seja, o que a gente chama de provas, a oração sempre é o centro de tudo, para o reequilíbrio desse papo. A oração é o maior poder que nós temos, que muitas vezes é pouco valorizado por nós. A gente entrar em contato com Deus, não importa a nossa crença, não importa entrar em contato com Deus, com os guias que nós temos, mas no nosso caso, né, espírito. Então, o nosso contato para nos acalmar, nos acerenar, para a gente errar menos, pelo menos. A gente, pelo menos, receber intuitivamente, errar, se equivocar menos, para nos acalmar. Essa semana eu me peguei pensando nessas coisas. E aí me veio uma situação que, por 2 vezes, eu me vi, que foi uma primeira vez, eu tinha uns 7 anos, quase que me afoguei ali no Cristo, no Porto da Barra. E aí o menino, brincando com o coco, foi pegar o coco, quando pegou, me puxou pelos cabelos. Mas antes disso, o que me veio mais à mente hoje foi que eu pedi a Deus que se eu tivesse que morrer ali, que eu morresse rápido. Não queria morrer penosamente, sabe? E outra vez foi quase do mesmo jeito, que foi lá em Amado, Bahia, no Rio. Só que eu não conhecia eu fui com meu pai e uma vizinha que tinha uma chácara por lá, e ela disse, bora atravessar o rio. Eu disse, eu não quero ir, não. Ela, bora que, olha lá, seu pai está lá do outro lado. Eu disse, poxa, eu não tô afim. Aí ela fez, bora. Aí me puxou, eu fui. Só que quando ela me puxou, me botou na frente, eu fui andando e ela atrás. Só que tinha uns buracos. E aí, quando eu desci,
nesse buraco no rio, cheio. Ela veio atrás, ela veio em seguida. Então, quando eu batia no fundo do buraco do rio, ela batia no meu ombro e eu descia de volta. Só que o irmão dela viu, e aí foi até lá e puxou ela. E ao mesmo tempo que puxou ela e jogou ela para meu pai, ele foi e me segurou. Foi assim, mas nesse pouco período que eu passei dentro desse buraco, subindo e descendo, ela batendo os pés no meu ombro, eu pensei realmente em Deus, sabe? E pedi a ele, para te dizer a verdade, nessa época eu assisti muito, eu tinha uns 10 anos. E eu pedi a Deus, se o meu momento que fosse rápido. Eu não queria ficar ali dentro, penando que é escuro, é horrível, é horrível. E essa semana, eu me peguei pensando nessas duas situações por um questionamento. Eu disse, eu não quero continuar encarnando e reencarnando, como diz os mentores da Terra, no mesmo processo. Me ajude. Eu não quero voltar do mesmo jeito que eu fui, ou se não, com meio passo dado. Eu conversando com eles, né? E aí me veio essas duas situações. Ou seja, não existe coisa melhor do que você orar no início, no meio e no final de todas as situações. Lá está a lei de adoração, né? Pensar nele, né? O que é adoração para o Espírito? Pensar em Deus, né? Me aproximar dele, né? E me pôr em comunicação com ele. A tríade está lá na questão 600 e pouco do Livro dos Espíritos. A gente faz isso, a fé é inata. Então, a gente, naquele momento do perigo, ora. No momento da alegria, você está aprendendo também que a gente ora. Agradecer a Deus no momento de alegria. Vou ler mais um trecho desse daqui, no 10, para encerrar o parágrafo. Vive então flagelada por petitórios e súplicas, indagou Hilário, inevitavelmente curioso. Até certo ponto, sim, porque simboliza uma ponte entre dois mundos, né? Uma imagem do médium. O médium é uma ponte. Entretanto, com a paciência evangélica, sabe ajudar os outros, para que os outros se ajudem, porquanto não lhe seria possível conseguir a solução para todos os problemas que se lhe apresentam. Eu achei fantástico isso aqui. Isso era bem Chico. Ele sabia escutar todo mundo com a paciência evangélica, mas sabia ajudar os outros, não solucionando o problema dos outros, dando insights, luzes, para que o outro se ajude. Ele curou o filho de Roberto Carlos cego? Não. Tantos problemas que foram para lá, ele que eu falo, é Bezerra, os outros? Não. Nunca. Alguns se curaram, outros se curaram. Outros receberam cartas, outros não receberam cartas consoladoras, mas nunca deixaram, ninguém reclama de Chico dizer que recebeu dele uma cara fechada, uma grosseria. Então, você está na fila de banco, pô. Não tinha lugar. Ele citou ele na fila do banco, a pagar a conta de luz, aquela coisa. A moça perguntou, o centro de noite, pô. A pessoa, Chico, querendo conversar os problemas na fila do banco. Ele falou, minha irmã, abraçou a moça, é 8 horas, eu estou na fila do banco, porque gente estranha ali. A mulher cheirou ele, você não pode me ouvir não, mas eu estou lhe escutando, mas vai de noite para a gente conversar, você mora próximo. Aí ela cheirou, você está cheio de perfume, né, Chico? É por isso que você está agindo assim comigo, você está obsediado. Perfume? É, só por causa do perfume. O perfume era natural dele. Divaldo cita isso. Caminhava com ele. Que cheiro de rosa é esse, Chico? A vez Divaldo caminhando com ele, Divaldo cita. Ah, são os cravos de Pedro Leopoldo. Mas não tem cravo nenhum. Quando o Divaldo cheirou, estava saindo do corpo dele. Aí ele fechou o coisa. Está saindo do seu corpo, Divaldo cita isso com alegria. Está saindo de você, Divaldo, mas outro. Esse perfume está saindo de sua alma, Chico. Ah, Divaldo, se o que sair de mim, se sair de mim, teria cheiro de Detefon. Se fosse de mim, a Divaldo acabou de rir. A aura perfumada.
de Chico. Isso não se faz de uma noite para o dia, isso demanda tempo na atividade, na causa do bem e pelo sacrifício a que se consagrou. Para mim, isso aqui, sem falar em sacrifício, é sacrifício de uma vida. Renunciar, né, Ferreira? Renunciou a tanta coisa, cara. Como é que a gente... Mas esse não é resultado de uma vida só. Não, é isso, de várias vidas. De muitas é isso, muitas. O tempo é de uma vida. Ele está com 50 e poucos anos. O tempo aqui é de inúmeras reencarnações. Inúmeras reencarnações. Mas que, como disse Josi, para a gente chegar numa meta, a gente tem que dar um passo. Porque se eu fizer um planejamento de passar no vestibular e eu não estudar agora, aí eu não vou chegar na meta nunca. É os objetivos da vida. É isso. Então a gente vai parar aqui. 8 minutos, quem quiser comentar mais alguma coisa, faltam 8 minutos. Então, é isso, Barreto. A gente fica olhando, porque muita gente, nesse ponto que a gente citou, fica imaginando o centro. Vamos ver a pessoa do Rio de Janeiro, né? Não vou citar aqui o nome, que chegou até a gente no grupo Coelho Ferreira. A gente sabe como, os guias. Porque 4 homens desconhecidos, pelo zap, alguém do Rio em depressão há 27 anos, chega até nós. A gente ora até hoje. Falei com a mãe dela, meses atrás. Levou ele no centro, no bairro Y, aí no Rio. Levei, mas o centro era fraco. Eu falei, como é que você entende que é forte? Porque centro forte, então tem que trabalhar só Incrível Hulk, Mulher Maravilha, Super-Homem. O que é centro forte? É melhor chamar a Liga da Eu Justiça. levo um amigo meu uma vez pro semente de luz. Estava cheio de problemas. Chegou lá, ele saiu, terça-feira. Tô melhor. Mas não voltou mais, por quê? Depois eu perguntei a ele, falou assim, porque achei fraco. Mas você não sentiu melhor? Senti. Você queria o quê? Não vi ninguém se sacudindo, ninguém se tremendo. Eu digo, pô, então leva você numa como é que chama? Ele é amigo meu de coisa, escada rolante, aquele negócio que desce lá, para se sacudir todo, ou num lugar de frio. Quer dizer, é um desconhecimento, estou falando aqui no dia da brincadeira. Mas cabe a mim, a Anne, a Barreto, a Ferreira, a gente está estudando isso. Se o centro é sério, não tem centro fraco. Não tem. É fraco é a fé dele. Então, agora, aquele que procura, eu compreendo que eu preciso do corte de arigó, eu preciso da cromoterapia. Tudo isso é válido quando é feito por profissionais. Né? Claro, é válido. Mas um passe. Não existe. Você pega o livro Sementeira de Luz, Chico Xavier tem 24 anos. O Espírito Emmanuel pega o Espírito Neo Lúcio e orienta Chico diretamente. Chico psicografando e as pessoas perguntando. Existia um centro que era lá em Pedro Leopoldo. Faça uma sala de passe. Aí as pessoas perguntou, para quê? Você frequenta 5, 7 pessoas? Faça uma sala de passe, só para o passe. Vocês não sabem a importância do passe. Muitas brigas, muitos crimes são eliminados na intenção das pessoas que entram pelo passe. Aquilo está na aura, fotografado do outro. O Espírito vai descrevendo 2 capítulos para explicar. Quando as pessoas perguntam, e o nosso papel do encarnado é 10%. Textual, fala bem. Sementeira de paz. 10% é o meu fluido e não atrapalhe. E quem vai trazer a primeira parte para a aura vital? Índios, africanos e elementais vão trabalhar com a aura vital. A aura do psiquismo superior, psiquiatras, médicos do plano sideral vão trabalhar no psiquismo. Então a sala de passe tem um globo de luz. Ele pergunta, que globo de luz é esse? É onde o centro está ligado na colônia. Os diretores da colônia lançam fluido puro para aquilo ali. Quer dizer, eu sou um passista, eu tenho que saber disso, porque eu tenho a certeza de que quando eu estiver doente, o fluido desse mundo espiritual, com os 10% do encarnado, pode me curar. Agora, se não me curar, é porque é a minha prova. Então a gente respeita sempre quem busca todas essas terapias que são boas para o ser humano. A questão sempre é essa, trazer para a casa espírita. Por quê? Se o passe, a cromoterapia atinge uma área do corpo físico, o passe atinge o perispírito, que é base do corpo físico.
qual que atinge mais profundo? Agora, como a Teresa falou, se a pessoa não tem fé, eu preciso da tesoura, eu preciso da luz, eu preciso que alguém fure minhas costas. Aí tá certo, a pessoa realmente não tem fé. Então ela precisa materializar a fé. Mas Emmanuel vai dizer que a gente precisa se espiritualizar. Libertação espiritual. Questão 143 do livro Consolador. O papel do Espiritismo é de libertação espiritual. A gente deixar se vincular à matéria não é fácil para ninguém. Só é fácil falar. Então a gente respeita. Mas o trabalhador espírita deve começar a compreender isso. Vou fazer a prece, depois vocês colocam lá. Eu não tenho como fazer sexta-feira, 19 horas. Por 20 horas por causa da palestra agendada, eu não tenho como cancelar palestras. Por mim pode ser 21, hein? Então bote lá por causa do minuto aqui. Aí vocês veem. Se não quiser, a gente só tem hoje. Não, 21 eu não posso nessa. Sexta eu tenho reunião da Quarta-feira, Comissão tem a Regional. palestra em Itapuã e sexta em outra. Quarta-feira a gente também não faz, né? Então vamos lá. Pode ser quinta, né? Eu trabalho. É. Eu trabalho amanhã, no dia assim. A agenda tá cheia essa Não, semana. eu trabalho noite sim, noite não. E aí palestra a semana inteira. Vamos fazer a nossa prece. Agradecer a Deus, a presença dos bons espíritos entre nós. Agradecer a Allan Kardec pelo esforço que ele empreendeu junto ao Espírito de Verdade para nos codificar essa doutrina e vai libertando-nos aos poucos da matéria. Caminhamos nela porque estamos reencarnados, mas não pertencemos a ela. Que alegria saber disso. E quando a doença coçar as minhas carnes e me fizer chorar, porque irei chorar, mas terei a certeza, como um êmulo de esperança, de saber, a doença tem um porquê, o que estou aprendendo com ela. Mas, e se a doença corroer todas as minhas células, eu deixarei a gaiola, esperando em Deus, como um pássaro que possa voar, alçar voo, não voltar como uma lagarta e ficar caminhando na terra. Que Jesus abençoe a todos nós, que Jesus envolva todos os espíritos em aflição, que eles possam começar a exercer isso, o desprendimento dos interesses da matéria. Isso os fará felizes. Muita paz para todos. É assim seja. Que assim seja. Seja.